queria falar de acesso agora, e quando a gente fala de acesso, acho que a gente pode contemplar todos esses aspectos, né? Tanto o acesso para a convivência, o acesso para a troca social, o acesso para o respaldo emocional e também o acesso ao conteúdo, porque, claro, como o Mozart pontuou, a gente não pode esquecer essa parte quando a gente fala e pensa na defasagem também. Priscila, queria te convidar agora para entrar na conversa te perguntando sobre acesso, porque a gente já chegou à pandemia com uma desigualdade grande de acesso à educação, não necessariamente do acesso à escola, mas do acesso às ferramentas educacionais todas. E a gente teve, nesse momento de pandemia, um levantamento do IPEA que mostrou que em 2020 a gente tinha mais ou menos 2 milhões de estudantes brasileiros que não tinham os equipamentos eletrônicos adequados para acompanhar as aulas, né, o conteúdo das escolas, e também não tinham, e outra parte, 6 milhões, um número maior, 3 vezes maior, que não tinha acesso à internet. Como é que a gente pode pensar as desigualdades no acesso e contemplá-las na hora de refletir, criar políticas públicas para esse momento que a educação vive, sendo que a gente já tinha dificuldade de contemplar a desigualdade de acesso antes, né? E aí a gente pode pensar a desigualdade regional, a gente pode pensar a desigualdade de classe, a gente pode pensar a desigualdade de raça, né? Quando a Thaís falou no início desses 5 milhões de crianças fora da escola durante 2020, número levantado pelo Unicef, 69% dessas crianças são pretos, pardos e indígenas. Então a gente tem diferenças de raça, de classe, de gênero. Como é que a gente pode pensar as desigualdades e contemplá-las nas nossas políticas de acesso à educação? Bom, perfeito, Gabriela, Thaís, um prazer estar com vocês aqui, um prazer ainda maior de estar nessa mesa virtual com o Mozart, o Renato, a Roseli, daqui a pouco com o Roseli também. Esse debate é fundamental. Agradeço a Band News por levantar esse assunto. A gente está vivendo um momento em que o país tem tantas questões, a gente vive uma tempestade na área da saúde, na área da política, na área da defesa da democracia. Então é muito, muito importante vocês abrirem esse espaço para a educação, porque o que a gente for capaz de fazer agora, nesse momento, e nos próximos anos, vai definir não só essa geração que hoje está na escola, essa geração de estudantes, mas vai definir o país, né? Não tem como a gente se recuperar desse período tenebroso que a gente está vivendo no nosso Brasil, se a gente não priorizar a educação agora, imediatamente, e nos próximos anos. Gabriela, você traz uma questão assim, fundamental, talvez se a gente souber aproveitar esse momento de reflexão, do tanto que a população brasileira tem observado e conseguido perceber em relação à desigualdade educacional. A desigualdade educacional, ela sempre ficou muito escondida, sempre muito da porta para dentro da escola, as pessoas não tinham muito presente esse debate, e ele ficou escancarado, essa dimensão que é cruel, que é vexatória da nossa situação educacional, que depois se reflete na nossa desigualdade socioeconômica, ficou muito mais visível agora com a pandemia. Tanto é que agora, cada vez mais, a gente tem que refletir e responder esse tipo de pergunta. De fato, Gabriela, a gente teve que ter uma resposta, como em todo mundo, de fechamento das escolas e se apoiar no ensino remoto, e o ensino remoto com diversas estratégias. Uma delas, e uma das principais, depende da conectividade dos alunos, da presença de equipamentos em casa, e o que a gente verificou, a gente já sabia, mas o que a gente pôde perceber de forma muito mais clara é que os alunos brasileiros não têm acesso a essa conectividade. Isso criou, sim, uma desigualdade muito maior e que foi acentuada pelo veto presidencial para a lei que daria mais condições e direcionaria mais recursos para a conectividade, lembrando que o dinheiro do FUST que iria para a educação foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Então, estamos ainda nessa luta para garantir que mais recursos possam ir para as crianças e jovens mais pobres, porque são eles que são os que mais precisam. E aqui vem o gancho para a tua resposta mais objetivamente, né, Gabriela? A gente tem uma inércia na condução das políticas educacionais, no desenho das políticas educacionais, uma inércia que leva a dar mais para quem já tem mais e menos para quem tem menos. Quando a gente vai fazer um recorte e olhar
a situação concreta dos alunos brasileiros, os alunos que estão no nível socioeconômico mais alto, eles estudam nas escolas que tem quadra coberta, que tem biblioteca, que tem computador e conectividade melhores. Então, a gente já dá uma estrutura melhor para quem já tem uma renda melhor. E aqueles alunos que são os mais vulneráveis, aqueles que mais precisam de um poder público potente para poder compensar a sua pobreza de condições, esse poder público não se faz presente dessa forma. A gente tem para esse público as escolas com uma infraestrutura pior, a gente tem inclusive a formação de professores, que é o tema do coração do Mozart, a formação de professores é pior nessas regiões e que atendem esses alunos, existe um desajuste entre formação e a disciplina que é dada para esses alunos de forma mais intensa ainda. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que o Fundeb, que foi aprovado no ano passado, é uma direção importante que a gente deve seguir daqui em diante, que é termos políticas públicas educacionais com a intencionalidade, ou seja, desenhadas, implementadas de forma a combater a desigualdade, sempre tendo como público mais importante, o primeiro que tem que ter escola de tempo integral, o primeiro que tem que ter uma educação profissional de altíssima qualidade, o primeiro que tem que ter uma estrutura, estudar numa escola com uma infraestrutura melhor, com livro, com computador, com quadra, com possibilidade de ter teatro, de ter cultura, de ter leitura, de ter robótica. Esses são os alunos que mais precisam dessa infra, são os alunos que estão numa situação de vulnerabilidade e que, nesse momento, estão sofrendo mais com a falta de vínculo com a escola. Você falou em acesso, né? Indo até além, a gente está perdendo vínculos, os alunos estão perdendo vínculo com a escola, com estudar, com os colegas, com os professores. Então, a gente precisa dar muito mais para eles, e só assim a gente combate a desigualdade. A gente precisa olhar para todas as políticas públicas com esse olhar intencional para dar mais para quem tem menos. Senão a gente vai perder essa batalha de combate à desigualdade e o que a gente vai plantar lá no futuro, que é o que a gente já planta hoje, é uma sociedade muito mais desigual, né? O berço da desigualdade socioeconômica é a desigualdade educacional. A gente já sabe disso. O que a gente não pode é saber e não fazer nada a respeito.